Boa noite. Depois de 25 mil anos, eu apareci. Larissa, eu pensei que você tivesse ido de vala, né? Não fui. Quase fui, mas não fui. Eu tive provas, muitas provas, e eu vou explicar. Eu tive 14 provas. 14 provas em 2 semanas. Ou seja, teve inclusive dias que eu fiz 3 provas em um dia. Portanto, eu precisei tirar ali um mesinho. Eu vou ajeitar essa câmera que tá me dando nervoso. Ela tá bem errada aqui. Tô gostando disso. Pronto. É isso. Como eu sempre falo pra vocês, isso daqui é uma conversa. Tô sentada aqui falando com vocês, sem roteiro, sem nada, e é isso aí. Pronto. Mas eu tive muitas provas, foi uma época muito complexa. E como eu sabia que eu ia ter muitas provas seguidas, eu tive que fazer uma escolha. E é disso que eu vou falar hoje. Mas eu tive, primeiro justificando pra vocês, que eu não desisti daqui, eu não mudei de ideia, eu não nada, o que estaria tudo bem também, mas não foi o caso. Eu realmente queria estar aqui, eu só tive que decidir, né? Porque eu precisava estudar antes, porque depois eu ia ter muito pouco tempo de estudo, porque eu ia ter provas seguidas uma da outra. Então eu tive que escolher, né? Fazer o quê? E é isso. Mas eu vou me aproveitar disso pra falar sobre uma coisa que eu refleti muito nesse tempo, né? Eu tirei basicamente um mês aí, só estudando e trabalhando, obviamente. E eu comecei a refletir sobre a forma como eu acabo por levar a minha vida. E eu achei que era uma reflexão interessante de trazer aqui, porque eu fiquei pensando muito em Aristóteles. Enfim, eu espero que faça sentido depois. Mas, o que acontece? Eu me dei conta de que eu sou uma pessoa muito de fazer coisas. Eu tenho uma coisa pra resolver, eu vou resolver, e é isso aí, nananana. Mas, o que acontece? Antes de eu tirar esse timing pra focar e falar assim, não, eu não vou gravar vídeo agora, não é o momento, não vai dar, sabe? Eu tenho muitas ideias, eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu não consigo agora. Agora não é o momento disso, a prioridade agora não é essa. E eu tava tendo uma dificuldade em fazer isso, então eu tentava aparecer aqui, mas aí eu tava muito cansada, mas aí eu tentava porque eu gosto de estar aqui. Não é que necessariamente era ruim, mas era muito sacrificante pra mim e eu tava muito cansada e foi tornando-se mais cansativo durante o tempo. Então, foi uma situação que eu tava tendo muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa que faz coisas, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Ah, mas tem que fazer, então eu vou fazer. E eu percebi que no fundo era uma falta de modéstia da minha parte. A gente pensa muito em modéstia, principalmente quando a gente fala de menina, né? Mulheres, assim, no geral. E a gente pensa em quê? Roupa. A gente pensa, não, é uma roupa que não mostra demais, é uma roupa que não sei o que, tem que se vestir com modéstia e nananã. Ok, inclui isso também, eu sou uma pessoa que tem a minha fé e eu acredito realmente naquilo e gosto de seguir os mandamentos bíblicos e pronto, eu realmente gosto de viver dentro da modéstia até o nível da vestimenta. Mas uma vestimenta não reduz a modéstia. Então eu queria fazer uma transposição do que é a modéstia, o que tem a ver com Aristóteles e como eu consegui utilizar disso na minha vida de uma maneira que fosse realmente vivendo de fato a modéstia. Porque assim, a modéstia, ela é basicamente você se abster de um objetivo de luxúria, um objetivo apenas material ou imediato. E aí eu tava refletindo sobre a modéstia, né? Sobre você se abster desse tipo de coisa, sobre você focar em valores, sobre você focar em caráter, você focar em objetivos e propósitos, em relações que sejam realmente autênticas, porque você não está em busca de aplausos, mas em busca de verdade, de vida. E eu comecei a pensar em Aristóteles, no bem-estar eudomênico. E é basicamente a mesma coisa. O bem-estar eudomênico, ele tem algumas ideias específicas de envolvimento positivo, de autoaceitação e tudo mais. E todas essas coisas envolvem a modéstia. E eu percebi que a minha situação era justamente a falta de modéstia.
Eu não queria aceitar que toda escolha implique uma perda, porque eu não queria perder. Eu não queria perder esse momento aqui com vocês. Eu não queria perder isso daqui, que eu me sinto bem. E eu não queria perder isso daqui, que de vez em quando eu recebo uns comentários que me fazem bem. Que são tecnicamente uns aplausos. Não que eles sejam necessariamente ruins, mas eu senti que eu tava, de certa maneira, buscando sentir essa sensação de novo. Buscando sentir que as pessoas gostam do que eu tô falando. E isso é bom, é uma coisa boa, realmente me motiva. Eu fico muito feliz quando qualquer pessoa comenta, mesmo quando é uma crítica, sabe? Eu sinto que todo mundo aqui é muito construtivo, assim. Eu que fico muito feliz de estar construindo isso com vocês. Mas eu queria sentir isso. Eu queria esse momento aqui, eu não queria abrir mão. Mas eu preciso compreender, autoaceitar que eu não sou capaz de fazer tudo, que eu não necessito fazer tudo e eu não devo fazer tudo, que eu devo saber escolher. E saber escolher significa... Porque a escolha é... Eu aceito perder isso. Resumidamente, escolha é isso. Escolha é dizer, eu aceito perder isso em detrimento disso. E eu tenho que fazer essa escolha de acordo com meus valores, com a minha ética, com a minha moral, com aquilo que eu priorizo naquele momento. Então, quando eu tenho esse entrave de perceber que eu não dou conta disso nesse momento, isso é uma falta de modéstia, porque eu estou querendo me colocar como alguém que busca uma certa luxúria, entende? E aí eu fiquei pensando biblicamente, obviamente. Primeiro eu vou falar disso daqui, depois eu vou falar de um livro que é o meu favorito, que quem me conhece sabe. Então vamos lá para Mateus, ok? Vamos para Mateus 5. Então, esse daí é sobre as bem-aventuranças. Então, vamos lá. Bem-aventuranças. Aqui é Jesus, né, falando para a multidão que chegou na montanha. E aí ele fala, assim, vou ficar olhando para aqui porque daí eu acho que é melhor, né, mais interativo um pouco. Ele pôs-se a falar e os ensinava dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí logo depois ele fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, são justamente as pessoas que não estão em busca que encontram. Porque quando a gente tá muito na busca, muito na sede, isso acaba por emergir de uma maneira, às vezes, complicada. Porque eu quero demais uma coisa, porque eu preciso demais, porque eu vou demais. Eu tenho tanta, que eu me perco. Eu me perco de mim, eu me perco de quem eu sou, dos meus próprios valores, daquilo que eu penso, sabe? De quem eu realmente sei que eu sou, do que eu preciso fazer, das minhas incapacidades. E perceber que o meu ego, ele tá ganhando muita força, porque eu preciso conquistar algo, é onde eu me perco. Então, eu preciso conseguir compreender que eu sou a protagonista da minha vida, sim, mas que eu não posso viver em função de mim pra sempre. Que eu preciso compreender que o meu ego, ele não pode ser descontrolado, porque daí eu perco a modéstia. Porque a roupa, ela é um pedaço da modéstia. Eu não vou dizer que ela é uma consequência, porque talvez você não comece por mudar o seu caráter. O caráter, ele é uma coisa muito mais complexa do que mudar uma roupa. Mas que não seja uma roupa que vai te fazer uma grande mudança, mas você compreenda que ela vem de dentro.
entendeu? Você pode fazer uma escolha consciente. Vou mudar a minha roupa porque eu compreendo que isso é uma forma que eu estou buscando aplauso, uma forma que eu estou buscando atenção. Por que eu estou buscando essa atenção? É uma coisa que você pode pensar, então eu não vou dizer que é uma consequência, mas o principal, o primordial e a maior parte da modéstia, ela é quem você é. É como você se aceita insuficiente para fazer tudo. É como você aceita que o seu ego não dá pra conviver com a sua felicidade. Esse é o ponto principal que eu queria chegar. E é o ponto, o título do vídeo, né? O bem-estar domênico, ele fala justamente sobre isso, sobre relações positivas, sobre relações profundas, sobre você não ficar buscando aplausos, não buscar luxúria, e ele me lembrou muito de Salomão, né? Possivelmente o escritor de Eclesiastes, e ele busca muito do mundo, ele faz um experimento quase científico, assim, com ele mesmo, ele é a própria cobaia dele, em que ele vai pegar e ele vai viver todas as experiências possíveis no mundo, e ele começa a entrar em umas ideias que eu acho muito interessantes, porque, por exemplo, eu não tô juntando todo esse dinheiro, tô trabalhando muito, nossa, você tá trabalhando, mas eu não tenho tempo pra minha família, mas eu tô reservando isso daqui pro meu filho. E aí, Salomão, ele chega e fala assim, em Eclesiastes, né? E se o seu filho não souber usar esse dinheiro? Será que vai ter valido tanto a pena, assim, ter perdido todo esse tempo com ele? Sabe, ele não usa exatamente isso, mas você entende que existe uma questão de ego. Eu estou conquistando isso para o meu filho. Eu estou fazendo isso para não sei o quê. E aí você começa a arranjar até artimanhas para driblar esse pensamento egóico da sua cabeça de eu estou fazendo, eu estou conquistando, eu estou recebendo aplausos, eu estou recebendo recompensas imediatas. Eu não quero pensar isso sobre mim mesma. Eu não me autoaceito, eu não aceito minhas dificuldades, que o meu ego precisa ser trabalhado, que eu preciso trabalhar o meu caráter. Não. A forma mais fácil que eu tenho de fazer isso é falar, não, estou fazendo isso em prol de outra pessoa. Uma pessoa que eu nem sei se vai saber cuidar, se quer realmente isso, se precisa disso, mas eu não passo tempo com ela. Entende? Nós criamos artimanhas, caminhos na nossa cabeça para que a nossa ideia egóica pare de ser tão ruim, visualmente ruim. Porque, de novo, eu quero aplausos, eu quero ser bem visto. Então, se eu tiver uma ideia egóica, isso não vai ser muito bem visto. Então, para eu poder continuar satisfazendo a minha vontade imediata, agindo da forma como eu acho, não mudando, eu arranjo essa forma de fazer. E é isso que eu tava fazendo. Eu estava assim, não, porque eu tô fazendo isso pra poder ajudar as pessoas, porque eu tô aqui pra mudar a vida das pessoas, mesmo que seja uma pessoa só. E dentro desse discurso, na real, eu só não queria desistir. Eu só não queria chegar e falar assim, eu preciso escolher. E escolher implica em perda. Eu preciso escolher. Entende? E é muito melhor parar com discursos passivos. Eu sempre falo sobre isso aqui, porque justamente eu acho que a linguagem, ela muda muito a forma como nós observamos, temos a perspectiva sobre a vida. Então, quando eu digo assim, essa situação, ela é difícil. Pronto, essa situação ela é difícil. É muito diferente de colocar, eu tenho dificuldade de lidar com essa situação. Existe uma diferença muito grande nisso. E eu tô tentando cada vez mais me colocar como ser ativo dentro da minha vida. Por quê? Porque eu compreendo que eu não sou uma pessoa completamente independente. Nós todos dependemos uns dos outros. Mas você é a pessoa ativa que tem o poder de mudar coisas na sua vida. Através de Cristo, através de busca por conhecimento, através, inclusive a busca por conhecimento já é um trabalho contra o seu ego, porque você vai ter dificuldade, né, porque você está aprendendo, né, e você vai ter que entender, eu não sei ainda, e por isso é difícil, mas, enfim, mas eu tenho essa capacidade e só eu posso fazer isso por mim mesma, inclusive até na busca espiritual. A salvação é individual, portanto eu devo buscar estar mais próxima, me santificar por mim mesma. Eu mesma faço isso. Então, é importante compreender que a sua linguagem não deve ser uma linguagem passiva. Essa situação faz isso comigo, essa situação é complicada e por isso eu sou assim. Não. O que eu posso fazer dentro dessa situação? A situação pode ser difícil, mas como eu estou lidando com ela? Qual é a minha perspectiva sobre ela? Quem sou eu dentro dessa situação? Como essa situação chegou a acontecer? Por que ela está acontecendo? Me questionar realmente sobre isso para que eu trilhe caminhos ativos, para que eu realmente possa mudar isso. E tudo isso
eu preciso diminuir o meu ego, porque dentro desses caminhos eu vou precisar fazer escolhas, às vezes, de desistência. Entende? E desistências reais, porque imagina, aqui era uma questão muito temporária. Eu sabia que em algum momento eu ia voltar. Mesmo assim era difícil. Agora imagina uma coisa que você sabe que você é uma escolha mesmo, sabe? Tipo, não vai ter como. Então você precisa compreender que você é um ser ativo. Não é só essa situação que é difícil. Para mim, essa situação está sendo difícil. Portanto, como eu tenho visto essa situação e como eu posso ver ela diferente para torná-la melhor? O que eu posso tirar de bom nessa situação? Qual é a escolha que eu devo fazer? Seguindo a ideia de autoaceitação, aceitando quem eu sou, aceitando minhas dificuldades, aceitando minhas incapacidades, porque nós somos incapazes de algumas coisas. Compreender que, ai não, mas eu sou capaz de tudo, eu posso fazer tudo. Meu amor, você não pode. Se você tentar dar conta de tudo, você vai ficar louco. E era o que eu tava ficando. Então, é importante compreender que você não vai dar conta de tudo e você não deve dar conta de tudo, porque você não é um Deus. Você não é um Deus. E aí, voltando pra Eclesiastes, quando ele começa a buscar todas essas coisas, ele ganha muito dinheiro e ele tem muitas mulheres e ele faz tudo e não sei o que, e ele fala, quer saber? Tudo isso é como um vento, um sopro. Ele fala um sopro, né? É um, sabe? Tipo um suspiro, na verdade. É rápido, acaba. Você sente, alivia, mas acaba. É imediato. Então, não é um bem-estar eudemônico de Aristóteles. Não é as bem-aventuranças de Jesus. É imediatismo, é o ego, é a vontade de reter, é a vontade de ter uma recompensa. Só que essa recompensa, quando ela vem rápido demais, sempre, isso é muito problemático. Eu devo aprender a esperar. Eu devo aprender a viver o tempo. Entende? Diversas vezes Jesus ele fala, ainda não é o momento, ainda não é o momento, ainda não é o momento. E quando é o momento, é o momento. Porque eu devo saber esperar, eu devo ver valor na espera, eu devo ver honra na espera. Sabe, a espera, ela é uma forma sacrificial, mas é uma forma sacrificial de viver a felicidade. Porque, como eu falei, é sobre isso que eu quero falar também, né? Que é a felicidade. A felicidade, ela vem da temperança e da prudência. Eu conversei sobre isso esses dias com meu namorado e eu queria trazer esse assunto para aqui. Sabe, o bem-estar edômênico e a modéstia, eles se baseiam muito nisso, né? Nas bem-aventuranças, em viver com propósito, em não ficar focada em beleza. Claro que a beleza é importante, mas ela não é o principal, ela não é o primordial, não é o foco da sua vida. Em aplausos, em querer satisfazer tudo, em ter tudo, em prazer imediato. Não se baseia nisso. Mas como eu conquisto isso? É a temperança e a prudência. A temperança, ela vai me dizer onde está o meu foco. Qual é o valor que eu encontro nisso? Qual é a honra que eu encontro nisso? E a prudência é como eu posso fazer isso com valor. Entende? A temperança, ela é o nosso para quê. E a prudência é o nosso como. Eu devo ser uma pessoa com temperança, eu devo, sabe? Aqui, calm down. E a prudência é a forma como eu me movo nesse caminho da temperança. A prudência, ela me ensina a trilhar o caminho que eu decidi que vai ser um pouco mais devagar, mas que vai ser honroso, vai ter valores, vai ter ética, vai ter moral, vai ser bem-aventurado. É aí que eu encontro. Então, é nesse espaço que eu encontro a felicidade. Por quê? Uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, não é uma pessoa feliz. Uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, é uma pessoa sorridente e alegre. Naquele momento, é um retrato de um momento. Agora, uma pessoa feliz é uma pessoa que faz as coisas com propósito. Preciso de propósito para fazer aquilo que eu faço. É importante ter propósito. O propósito, ele é um reflexo de quem eu sou por dentro. Entende? E assim eu posso ser constituído como luz da terra, sal do mundo. É só assim, sabe? Sal da terra, luz do mundo. Desculpa, eu confundi. Eu troquei as coisas, mas dá igual. Mas é assim que eu vou encontrar. Porque é a partir disso que eu posso me diferenciar. E eu sei que ser diferente, eu sei que viver com temperança e prudência é difícil.
Até porque, uma coisa que até eu sinto muito, eu sou uma pessoa que eu me considero, assim, hoje em dia, uma pessoa que tem andado muito no caminho da prudência e da temperança, claro, com percalços, como eu tô contando aqui a experiência pra vocês. Mas no geral, eu acho que sim. E eu recebo até julgamentos por isso, por ser uma pessoa muito calma, por ser uma pessoa muito de boa. Ao mesmo tempo que as pessoas gostam, elas ficam um pouco aflitas. Como assim? Como assim você tá bem? Como assim isso tá acontecendo? Porque todo mundo tão ansioso que a gente começou a romantizar essa ansiedade como algo meio que bom, meio que normal. E qualquer pessoa que seja aquém disso está fingindo. Então, e não é pra ser fingimento, ok? Não é pra você forçar uma temperança que não existe, mas é compreender, se observar, compreender quem você está sendo, o que você está fazendo, aonde estão ligados seus valores. E eu queria deixar questionamento aqui, né? Se você se sente feliz, sabe? Se o caminho que você está trilhando é um caminho da felicidade ou do prazer, porque são coisas diferentes. Prazer é imediato, a felicidade é caminho. Então, você está trilhando qual caminho? Você está trilhando o caminho da felicidade ou do prazer? Se você não tem certeza de qual caminho você está, observa a sua vida. Você tem momentos felizes ou você, até nos momentos difíceis, você consegue retirar coisas boas? Você consegue ver que nas suas atitudes, dentro desse caminho que você está percorrendo, os seus valores estão refletidos nele? Ou, se estão refletidos seus valores, você compreende que seus valores te fazem bem? Você percebe nas suas relações, isso é sério, pode até anotar essas perguntas. Nas suas relações que você tem hoje, você percebe que são relações construtivas e que foram construídas, na verdade, na autenticidade, com profundidade? São relações positivas ou negativas na sua vida? Porque nossas relações também são um reflexo de quem nós somos e do que nós aceitamos pra gente. Então, eu não tenho que ser uma pessoa egóica, eu não tenho que falar, nossa, eu sou melhor do que todo mundo. Mas eu compreender que não ser melhor do que todo mundo também não significa estar no meio de todo mundo constantemente. É aceitar as pessoas como elas são, porque eu não tenho o poder de mudar elas, não tenho o poder de decisão sobre a vida delas. Mas eu posso escolher amar essa pessoa, mas não estar completamente ali dentro do ciclo dela, porque ela não faz mal, então por que eu vou estar lá? Mas se eu sou obrigada, sei lá, num trabalho, ou na faculdade, ou assim, estar com pessoas que não me fazem muito bem, mas eu preciso fazer um trabalho, eu tenho que fazer uma escolha, eu consigo fazer essa escolha? Eu consigo, de forma a ignorar o meu ego, fazer essa escolha, compreender que a minha prioridade, por exemplo, é fazer o trabalho? Ou compreender que a prioridade naquele momento é não fazer o trabalho, não tirar a melhor nota, talvez nem fazer aquele trabalho, porque aquilo vai contra os meus valores? Porque aquilo vai contra quem eu sou? A forma como aquelas pessoas estão agindo? Isso é um exemplo até da minha própria vida. Eu tive um trabalho da faculdade uma vez que eu desisti, porque as pessoas estavam sendo racistas com uma amiga minha. Conviver com aquelas pessoas daquela maneira, fazer o trabalho com elas e tudo, tava realmente me fazendo muito mal. Mas pra mim, ter nota é uma coisa muito importante. Mas eu percebi que eu estava buscando aplauso, que eu estava buscando prazer naquilo, prazer em ter a nota. Mas aquela era a prioridade naquele momento? Não era. Mas às vezes a sua prioridade vai ser a nota, porque o que está acontecendo ali é uma interferência, é uma comunicação ruim, é uma pessoa mais estressada, é uma pessoa mais difícil de lidar, e você compreende, não. Eu não vou discutir com essa pessoa, porque o que eu preciso fazer agora é fazer o trabalho. Eu preciso ser paciente, amoroso. E é isso. Então, o que eu queria pedir pra você é para que você pensasse sobre a sabedoria, pensasse sobre o seu caminho que você tem trilhado, sobre os valores que você tem. Se você puder, eu iria gostar que você fizesse, você enumerasse pra você mesmo, não precisa pôr aqui não, mas se quiser também, olha, amém. Enumerasse pra mim os seus 5 principais valores de vida, sabe? Me diz. Eu disse pra você, não me diz não. Diga pra você, imagina que eu tô lá. Eu vou ficar imaginando também. Os seus 5 valores principais da sua vida. Coisas que regem a sua vida, que são realmente muito importantes pra você e que formam quem você é. Depois de fazer isso, observa o seu caminho. E se você tiver uma escolha pra fazer, observa esses valores. Perceba se eles estão dentro desses valores. Lembrando, valores são coisas essenciais.
realmente essenciais na sua vida. Então, escolha, o que significa perda, ok? Porque nem tudo que é importante é essencial. Então, saiba perder. E veja, e faça a sua escolha baseada em algo que cumpra isso, cumpra os seus valores, entende? Por quê? Porque eu quero que você realmente percorra um caminho de felicidade. Lembrando que fazer isso significa perder, tá? Vamos lembrar disso o tempo todo. Mas significa ter um caminho que pode ser mais de perda, mas que o seu ganho é muito maior. Que é se tornar a pessoa que você realmente é. É ter relações que você realmente quer. É viver uma felicidade em completude, não imediata, mas em completude, com tempo, com construção. Então é isso. Bota aí os seus 5 valores. Se você tiver uma escolha para fazer nesse momento, olha para esses valores, olha para a escolha que você tem que fazer, vê o que se alinha mais, ok? E reflete um pouco sobre essas questões que eu fiz. E como eu sempre falo, escrever é muito bom. Portanto, se você teve algum insight, alguma coisa que você pensou, tá passando em algum momento da sua vida que você acha que seria bom, então eu gostaria que você escrevesse sobre isso, colocasse suas ideias pra fora, porque vai ser muito interessante. Se quiser escrever aqui, vai ser melhor ainda, mas se não, tá tudo bem também, escreva só pra você, porque o mais importante é você tá bem, tá bom? E eu estava com muita saudade. Também eu espero que os vídeos aqui possam ajudar vocês e que a gente possa criar um laço de sabedoria mútua, porque eu aprendo muito com vocês aqui nos comentários também. Então é isso, ó. Um beijo e eu espero terminar essas provas, que eu só tenho agora só 2 pra fazer. Então, acabar essas provas e poder vir aqui com mais constância, porque eu tava sentindo muita falta. É isso. Um beijo, fiquem bem, Deus abençoe vocês. E eu desejo muito sabedoria pra nós. E que eu possa dizer aquilo que o seu coração precisa ouvir nesse momento. Tá bom? Beijinho. Já mandei 3 beijos hoje.